Pode Falar começa já já. Olá, pessoas! Cá estamos nós em mais uma sexta-feira para mais um episódio aqui no Pode Falar. E você que está no Spotify, depois você vai no YouTube, dá uma conferida, que hoje nós estamos gêmeos aqui, gente. Eu e um amigo. E não foi combinado, nunca é, inclusive. Todas as vezes que vocês veem a gente gêmeos aqui, não é combinado, tá, gente? Porque a sintonia aqui é babado, o negócio é forte aqui, né, amigo? Telepatia, sim, nível 3. O A gente tá quê? fazendo. Nosso curso por correspondência de telepatia já tá ficando O avançado, quê? tá? Deus o livre, gente, o negócio aqui é babado. Todas as vezes que vocês verem a gente com roupinhas iguais, a sintonia aqui, vocês tenham certeza que é fortíssima. Fortíssima, gente. E aí, antes da gente introduzir aqui a nossa conversa de hoje, né, lembrando sempre que você já sabe, quando você olha lá a thumbzinha sobre o que é que a gente vai falar. Então você já vai, né, clicando, meio que sabendo previamente, né, como é que vai ser o babado. Mas aí você tem que saber, tem que assistir para poder saber, né, de fato, como é que o assunto vai ficar, como é que ele vai ser abordado, né? Enfim, não é sair olhando a thumb e não vou assistir porque já sei para onde é que isso vai dar, não. Porque Assiste vai que é ou bait também. Vocês não sabem. pois é, vocês não sabem, olha aí. Então, se você estiver no Spotify, você ouve, né, com calma. Às vezes nem a gente sabe. Mas o negócio vai indo O aqui, tem negócio vida vai indo, própria, né? gente. É, É, é. o debate E tem vida aí, própria, né? é sim, com certeza. O negócio é deixar aí ao sabor do vento, né? E lembrando a você, né, dos nossos recadinhos, engajem, gente, porque isso é muito importante. Tu pode falar, ganhar o seu espacinho por aqui, continuar. A gente está pertinho de bater 200 inscritos, gente. Então, pernas para que te quero, no caso, dedos para que te quero, né? E aí você vai lá e você. Olha aí, gente. A piadinha capciosa. E aí você vai lá e dá aquele apertozinho no botão, aperta o botãozinho, dá o like, compartilha, chama mais gente para cá, para essa loucura lúcida que a gente promove aqui sempre, né? A gente ama fazer isso aqui, gente. E aí você também vai lá no Tiki para ver o resumão de tudo que a gente fala. Você vai lá, confere no Tiki, que é maravilhoso lá o conteúdo, é diferenciado, tá? Do YouTube. E se você quiser fazer a doação de Pix, é só você apontar a câmera para o QR que fica aparecendo aqui em cima. E aí você vai e doa quanto você puder, quanto você quiser, você fica à vontade para isso, tá, gente? Isso é muito importante porque volta para vocês cada investimento que a gente fizer aqui. E então vamos lá. Hoje nós vamos abordar um tema que talvez você fique, poxa, tema chato, complexo. Não, gente, aqui não pode falar, a gente não deixa o negócio complexo, a gente deixa o negócio acessível, né? Aqui não é nada de difícil entendimento, não. É uma linguagem bem legal aqui para todo mundo participar. E o tema que a gente vai trazer hoje é como os temas, né, estão sendo abordados atualmente. Os temas como racismo, LGBTQIAP+, como é que eles estão, feminismo, como é que eles estão sendo abordados hoje? Será que, quando você vê o feminismo pegando esses três temas, feminismo, LGBT, racismo,
quando você olha para esses 3 temas, você acha, né, que a luz que é jogada para esses temas é uma luz que promove algum tipo, de clareza para eles, ou é uma luz que fica meia luz, né, as coisas não ficam tão claras assim. O que que tu achas, amigo? É, a gente, né, é um tema que, como tu falaste, né, a gente tenta não complexificar muito, né, mas não simplificar também sem perder de vista os elementos principais, né? A gente tenta fazer assim um equilíbrio na corda bamba aqui no Isso, canal, para todo mundo né? ter A gente tenta acesso. deixar acessível sem Isso. distorcer, sem distorcer. E aí não é fácil, mas a gente tenta. Então, Aham. A gente falando sua desse, aqui, mas a gente a gente tenta. sua, nossa, vocês veem aqui que literalmente a pupunha começa a aparecer na cara da pessoa. Isso é tudo atividade cerebral. Aí, Ah. a gente pensando nesses temas, né? Hum. A gente já falou de alguns deles nos outros Uhum. episódios, mas hoje acho que é acima de tudo sobre linguagem, né? Sobre abordagem. Como que a gente aborda esses temas e qual seria as melhores formas de abordar esses temas, né? Que eu me peguei pensando esses dias, né? Eu tinha falado para Marcelo que eu estava assistindo o filme, né? Opa e Ó 2. E eu já tinha assistido o primeiro, para quem não assistiu, o filme ele é uma comédia, um musical, uma comédia musical, que aborda vários temas sociais. Tipo, tu vê racismo, cenas fortes de racismo, tu vê transfobia, tu vê a coisa do artista que não tem oportunidades, tu vê a intolerância religiosa, entendeu? Só que tudo, aí que vem a questão da abordagem, porque o filme é uma comédia e uma comédia musical. Então, a peteca, o astral do filme nunca baixa muito. Ele tem os momentos dele, ele tem umas pinceladas que ele baixa pro drama mesmo, sabe? Duas no filme eu consigo me lembrar agora, né? Duas pinceladas que são bem assim, que é uma cena do Lázaro Ramos com Wagner Moura, dois monstros, né? E é uma cena Uhum. bem séria, que o Lázaro Ramos, que o Wagner Moura fala pra ele, você é preto, você, você é preto. Aí o Lázaro Ramos, sim, eu sou preto, porra, mas e aí? Quando eu me firo no sangro também, que nem vocês, porra, e tal, não sei o quê. E aí é uma cena bem forte, né? E é uma cena que pesa, aí aquela comédia que permeia o filme todo, nesse momento ela some. E tem uma outra que é do final, que é um spoiler, mas assim, o filme já tem 15 anos, né? Mas enfim, não vou dar, mas é uma outra cena que também pesa. Eu não vou falar porque, né? Quem Uhum. não viu vai ver também. Já no segundo filme, ficou assim, eles abordaram os mesmos, não é uma coisa de dizer, porque também vai vir a galera falando que é tudo lacração. Agora os filmes querem tudo lacrar. Não. Os temas em si não são problema nenhum. O primeiro filme já abordava tudo isso, né? Todas essas temáticas sociais, o primeiro filme já abordava. O problema é a forma de abordagem, porque eu senti que o segundo filme ele pesa em alguns momentos, sabe? Em vez de o primeiro filme, ele as temáticas estavam permeadas no meio do filme, mas elas não vinham pra frente do filme, sabe? Por exemplo, o primeiro filme não tem a palavra transfobia, por exemplo, mas tem uma travesti ali. E só por ela já estar ali, o contexto se insere, entendeu? Uhum. O primeiro filme não tem a palavra escrita em nenhum diálogo, intolerância religiosa, por exemplo. Mas pelo fato de ter a dona do cortiço, que é uma senhora evangélica, e ter várias dos inquilinos que são candomblecistas, a temática se estabelece. Ou seja, aquela coisa, você não precisa falar diretamente do tema usando a palavra, sabe, o termo literal. Você não precisa falar racismo para falar de racismo, né? Uhum. E que no segundo filme, eu senti que a coisa verborrágica, sabe, aquela coisa de falar, aquela coisa de discurso, veio muito pra frente da obra.
Mais do que deveria, talvez, eu penso, sabe? Que não precisava. Uhum. Não precisava. Por exemplo, tem cenas em que tem uns personagens declamando textos e palavras de ordem. Que, assim, para um filme que já é permeado disso, será que era necessário? Entendeu? O filme já tem a temática do racismo, já tá posto em várias situações que acontecem. Né? Por exemplo, no segundo filme tem uma parte que o Rock, que é o personagem principal, é o Lázaro Ramos, né? Ele é compositor e aí ele tá muito alegre que a música dele vai ser... Ele vai gravar a primeira música dele que vai tocar no Carnaval de Salvador e vai ser hit. E aí ele tá lá gravando no estúdio e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que o produtor meio que engana ele e dá a música dele pra uma cantora branca cantar. E aí na hora que ele vai cantar, na hora que vai ser lançado a música dele, né? É ela cantando que aparece no rádio. E aí todo mundo, pô, ele fica arrasado e tal, bababá. Ou seja, a temática do racismo já tá aí. A gente consegue perceber, né? Isso é um racismo, né? Um racismo. Mas, ainda assim, acharam necessário o quê? Colocar uns 5 minutos ou mais de gente declamando palavras de ordem, sabe? Coisas que teria sido mais atrativo, talvez, colocar mais uns minutinhos, as músicas curtas também, eu achei. Ou seja, tudo isso problema de abordagem. O sucesso do primeiro filme, talvez, teria sido muito também pela leveza que o filme tinha, né? Pelas músicas conhecidas, claro. Também hits do Carnaval de Salvador influenciam de alguma forma, né? O filme quando foi lançado. Mas eu acho que também pela leveza. E que o segundo filme deu uma boa, assim, uma coisa verborrágica. De falar e falar de novo. E dar uma repetida na mensagem, sabe? Como se, olha, se tu não entendeu pelo contexto, tu vai entender pela fala. Se tu não entendeu pela fala, eu falo de novo. Ou seja, sabe, tem um momento que tu fica assim, pô, já entendi, pô. Eu já entendi. E olha aqui, olha, pra mim, que tipo, acostumado com a temática racial, a gente, né, acostumado com a temática racial, que dá valor em filmes assim, mas nem sempre, sabe, é necessário. E aí é esse o debate que deu uma inspirada, sabe? Será que às vezes, a gente aborda esses temas da forma mais séria? Será que é melhor fazer tratamento de choque? Será que o tratamento de choque é a melhor abordagem? De tu chegar e tá falando assim, por que racismo? Por que isso? Sabe? Uma abordagem mais assim. A gente pode pegar até fatos históricos, né, também. Por exemplo, a abordagem dos Pantera Negra, do Malcolm X, e uma abordagem Martin Luther King, né? Uma mais dura e a outra mais maleável. Né? Os dois terminavam mal, porque o sistema não perdoa. Não tô dizendo que, né, o sistema não perdoa e não vai perdoar. O sistema não quer que se fale de alguns desses temas, claro, né? Mas também a gente tem que ver que o sistema se apropria. Né? E essas coisas todas dão lucro também. Hoje em dia, que tudo dá lucro, hoje em dia que monetizaram tudo, na época do Malcolm X, não. Mas hoje, um influencer falando de racismo, a gente já viveu esse boom, né? Teve vários influencers que em 2016, 2017, 2018 bombaram falando dessas coisas. Né? Mas e o resultado social? Será que é o melhor? Essas abordagens mais incisivas ou essas abordagens de background? Né? Será que as pessoas entendem? E é isso que eu me peguei pensando, né? E isso Porque vai é também... aquilo. Porque é aquilo, né, amigo, que a gente, inclusive, você que está aí assistindo, ouvindo a gente, é uma coisa que a gente conversa muito em off. A gente vê hoje muito a questão dos cifrões, né? Hoje há essa busca desenfreada, né? Mais do que nunca, né? Pelos cifrões. Então, como o amigo acabou de colocar,
tudo é rentável. Tudo. Tudo se torna uma moeda, né? E aí eu acho que tá o problema. Porque a partir do momento que você cria essa busca desenfreada, né? Pela busca do dinheiro e tal, né? Eu tenho que lucrar aqui. Eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre o racismo. E aí começo a fazer posts e pegar coisas que talvez esteja acontecendo no momento, na conjuntura atual, e aí eu começo a falar, aí isso começa a gerar um movimento, porque as pessoas participam, né? As pessoas compartilham, as pessoas deixam like, né? Se for o caso, dependendo do alcance, as pessoas enviam presentes, né? E isso vai se tornando rentável. Isso vai se tornando rentável. Mas aí você para e diz, tá, mas o que é que está sendo feito na prática? Tá, o cara tá aqui falando, né, sobre o racismo, o quanto que ele se indigna com um ato X, um fato X que aconteceu dia tal, mas aí tu olhas, nada está sendo feito. E o movimento? Então, que tipo de movimento é esse que não promove a mudança que deveria promover? Você joga o feminismo, né? Você, vamos pegar o feminismo. Tá lá o feminismo, né? Várias pessoas, influencers e tal, e falando sobre o feminismo e etc, etc. Mas aí você olha e vê o feminicídio. Aí você para e pensa, e aí? Por que não há esse movimento, esse levante, né, de fazer protestos, de fazer pressão para que haja uma lei mais severa, mais rígida? Cadê? Por que não há esse movimento, né? Então aí você olha e não vê. Aí você pega LGBT, né? Falando aqui as siglas de uma forma resumida, apenas. E aí você olha, né, o movimento chega lá em junho, né, o movimento vai para a rua para fazer aquele carnaval, porque é um carnaval fora de época, né? Todo mundo na rua, fantasias, carro-som, trio elétrico, cervejas, enfim. Tá, todo mundo balançando a bandeira lá do arco-íris, do movimento trans, e, enfim. Mas aí você vê a questão da criminalidade contra a população LGBT. E aí? Do que é está servindo, né, esse carnaval fora de época? Que, inclusive, dando um destaque para o movimento LGBT, esse período, né, nesse período, fatura-se milhões em São Paulo com a parada. Né? Virou evento turístico, né? Evento Virou um turístico. evento turístico. Virou. Né? Alguém uma vez falou que foi lá, né, e ficou impressionado com o valor das coisas que são vendidas lá. Tudo é muito caro. A bandeira é caríssima, né? As bandeiras, né, são caríssimas. Tudo, bottoms, sabe, adesivos, tudo é muito caro. Aí você olha, tá, legal. É legal a gente ver tudo na rua, né? A gente se vê na rua de uma certa forma. Sim. Mas efetivamente, o que isso resulta? A gente joga uma luz maior. Se a gente joga uma luz pequena, a gente vê a representatividade. A gente está ali na rua, então a gente está sendo representado e tal, pela galera que está lá pulando, puxando. Legal. Mas efetivamente,
o que que de político é feito a partir daí? Sim. As ações, né? As cobranças, né? Que são feitas, né? Você vê assim inúmeros canais drags hoje, né? Podcasts, canais e tudo, né? Eles, poxa, é muito bacana isso. Você vê a pessoa ali na tela, né? Você se sente representado e tudo, né? Alguns promovem debates sérios, né? Mas aí você para, tá, e aí, né? O que que de fato isso tá resultando no meu dia a dia como pessoa LGBT? Que tipo de mudança eu tô vendo aí, né? Porque você não consegue. Aí, em contrapartida, aí você pega e vamos jogar aqui luz também a não monogamia, porque é uma coisa que está muito em evidência hoje. Fala-se muito sobre isso. Inclusive, a gente já fez um vídeo falando o que a gente pensa sobre isso, sem demonizações nem santificações, tá, gente? A gente fez um vídeo muito legal, um bate-papo muito legal sobre isso aqui. Então você dá esse confere. Dá esse confere porque vale muito a pena. Clica lá depois que esse episódio acabar porque tá bem legal. E aí você vê não monogamia. Todo mundo falando sobre isso, nomenclaturas, né, para relacionamentos estão surgindo aos montes, né? Borbulham, né? Nomes novos. Mas aí você olha e diz, tá, porque, né, há uma parcela que quer fazer disso um movimento, porque ele é político, porque ele precisa ser visto, e pá, 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 pá. Tá, mas que tipo de impacto social isso causa pra gente, né? A forma com que a pessoa A e B se relaciona. Isso vai mudar o que, efetivamente? Em termos sociais, mudanças ali severas, drásticas, né? Porque, gente, são inúmeros problemas sociais que nós temos, inúmeros, né? E que a gente fica perdido em discursos muito, às vezes, um certo oba-oba, né? Quando você vê que uma determinada pessoa muito famosa, né, negra, mostra que ela adquiriu um objeto de altíssimo valor e diz que, olha, a prova que o negro está conquistando coisas. Aí tu olha, tu deixa lá teu like, e tu segue a pessoa, tu deixa lá teu like. Aí tu diz, tá, legal. Mas e aí? Né? E aí, gente? Como é que fica isso? Né, amigo? Aquelas, as primeiras, né, que tu falou também tem a ver com aquilo que eu falei, né? Que é isso de você Sim, faz um é o vídeo, vídeo. aborda um tema, entendeu? Mas será, por exemplo, o caso do feminicídio, né? Por exemplo, o tema é seríssimo e tem que ser abordado de maneira seríssima. Mas o público-alvo não teria que ser os homens também? Porque eles aqui são os responsáveis por isso. Então, a linguagem teria que ser uma linguagem que eles entendessem também, né? E um dos problemas de muitos desses temas que eu vejo também é porque quem aborda esses temas fica pregando para convertidos, sabe? Aquela coisa de você pregar para convertidos. Tipo, você vai falar de racismo, você fala todos os jargões que as pessoas que costumam falar de racismo estão acostumadas a ouvir. E quem não é dessa bolha, ou vai ficar voando, ou vai entender de uma forma até assim, esse cara tá me atacando, por exemplo, um branco às vezes, ele tá me chamando de racista. Ou então, no caso do feminicídio, né, do feminismo,
dizendo como, todo homem é um estuprador em potencial, por exemplo. O cara fica égua. Eu não sou, entendeu? E aí, em vez de tu aproximar, tu afasta um Uhum. público. Porque todo movimento social também é sobre gerar empatia. Nenhum movimento social, ele vai conseguir as coisas sozinho, dando cabeçada e dando canelada. Né? Não é assim... Claro, às vezes tem que rolar umas ações mais enérgicas, né? A gente sabe que em momentos onde não há diálogo, as ações têm que ser mais enérgicas, tipo quando as primeiras feministas queimaram sutiãs, entendeu? Em épocas mais duras. Mas quando há uma possibilidade de um diálogo, o ideal é você gerar empatia para poder ganhar apoio, né? Agora, quando você erra na comunicação, por exemplo, quando você deixa o movimento virar uma caricatura de si, sabe? Quando desvia de... o nosso objetivo é esse. Mas aí a gente vai... E o que a gente chama atenção? Por umas coisas assim... Tipo, movimento... O feminismo, o objetivo é o quê? Promover a igualdade entre homens e mulheres, que as mulheres tenham condições iguais dos homens. Mas aí você começa a chamar atenção para o quê? Para coisas superficiais. Desvia e ainda afasta um público que poderia ser aliado. Aí Racismo, né? acaba ridicularizando o É, movimento. racismo, né? Por exemplo, em vez da gente Aham. ficar falando das estatísticas da morte de pessoas pretas em locais de periferia, né? Na população carcerária, que é majoritariamente negra, em várias coisas que são assim reais, factuais, práticas. Aí o que a gente chama? Branco pode usar turbante, entendeu? Em vez de chamar a gente, chamar aliados, você Colorismo. colorismo. Colorismo é um debate que, pô, existe um debate sério. Só que o problema é que quando se faz esse debate, às vezes em rede social, é esvaziado, é que nem local de fala. Totalmente. É um debate Uhum. sério. Existe textos sérios sobre Uhum. isso. Que quando você lê, se você lê o texto, você entende o que está sendo dito ali, que não é uma generalização rasa que está sendo feita. É uma discussão séria, né? É sobre ouvir quem vive um problema, de fato. É isso que é o local de fala, né? É você não silenciar quem passa pelo problema, né? É Exatamente. isso. Uhum. Não é... Agora, quando vem para as redes sociais, quando esse debate veio para as redes sociais, lá em 2016, 2017, né? Ele vem como? Branco não pode falar de racismo. Pronto. E é isso. E acabou. E não é isso, gente. Não é isso. É só ouvir quem deve ser ouvido, né? Mas quando a coisa vai para a rede social, quando a coisa vai sendo distorcida, esvaziada ou desviada para um foco que não vai, né? Não tem pertinência, né? Isso não vou nem falar. Isso falando de pautas sérias, de pautas, né? Isso tem outras situações que as pautas nem tão, as próprias pautas em si são questionáveis. Aí já é outro caso, né, também. Isso eu tô falando de pautas que, porra, ninguém discute que racismo é coisa séria e tem que ser combatido, que feminicídio é coisa séria e tem que ser combatido, que LGBTfobia é coisa séria e tem que ser combatido, né? Não é, a gente sabe que é sério, todo mundo, isso ninguém vai discordar, até no chat, se tiver alguém, eu acho que ninguém vai discordar disso. O Aham. problema é as abordagens, elas estão, sabe, sendo de um jeito que vão gerar frutos. Que às vezes é isso. Você falar, por exemplo, falar sobre feminismo, será que você deve falar do mesmo jeito que você fala para uma plateia de mulheres feministas que já estudam feminismo há muito tempo? É o mesmo jeito que você tem que fazer um vídeo para um público amplo, sabe? Né? É isso. Será que dizer que todo homem é um estuprador em potencial é um jeito inteligente de abordar o tema? Qual é a consequência prática? Será que você não tá mais fazendo desserviço do que serviço para um movimento? Né? Essas questões que ficam assim. E fora os esvaziamentos mesmo, né? Fora as coisas assim que. As coisas vão se esvaziando, né? O movimento LGBT, por exemplo. Como tu falaste, é importante. Por quê? Porque é importante ver as pessoas na rua.
E a rua é um local político que deve ser ocupado mesmo, né? Movimento de rua eles Uhum, devem acontecer, uhum. porque senão é cada um dentro dos seus armários, e isso também é inaceitável, né? Totalmente. Né? Os LGBTs têm que estar na rua mesmo mostrando, olha, eu existo, né? Eu sou um corpo que existe, eu não sou um discurso. Eu sou uma pessoa que tô aqui, beleza. Mas aí às vezes vira, distorce, né? A parada LGBT, por exemplo, vira um evento turístico. Vai pra lá o quê? As bandas vão tocar e tal, e não sei o quê. E aí Milhões são arrecadados. não são arrecadados e tá, e aí, né? E a gente não tá, né? Não é que então não tem que fazer vídeo, não. Tem que fazer vídeo. Tem que falar. Só que às vezes a abordagem não é mais correta, né? A abordagem não é mais correta. Aí acontecem coisas, por exemplo, no BBB. Agora, teve uma polêmica que o menino chamou o outro lá de calabreso. Hum. E aí, pra quem né, tá antenado nesses memes, aí TikTok tem um cara do TikTok que ele viralizou esse ano, no final do ano passado pra esse ano, que é com isso, de que ele chama todo mundo pelo masculino, entendeu? Tipo, ele masculiniza as palavras chamando a pessoa por uma coisa afetiva. Ô meu calabreso, ou meu, sabe, meu rodelo, ou meu não sei o que e tal, pra gente Uhum. desconhecida na rua, entendeu? E aí é toda uma reação, a pessoa fica, que porra é essa? O que esse cara tá falando pra mim e tal? E aí o menino, que ela tá lá no BBB, ele, no meio de uma discussão, ele discutindo com o outro lá, chamou o outro de calabreso. Aí o que aconteceu? O pessoal lá na casa, e o menino é meio gordinho, né? E aí o pessoal interpretou lá na casa como se fosse gordofobia. Por quê? Porque a calabresa é roliça, o menino é roliço, então, deve ser gordo. Olha o problema de interpretação, olha o problema que a comunicação gera, né? De coisas pequenas, assim, gera esses problemas de comunicação. E aí, já até acusaram, né? Estavam querendo acusar o menino de ser gordofóbico, sendo que o menino, pô, ele tava falando. Quem tá entendendo o meme já sabe que ele tava falando do calabresa, não tem nada a ver com isso. Mas olha só a proporção que a coisa toma por um erro de comunicação. E aí, quando a gente traz para as questões sociais, porra, isso, né, aumenta de proporção, porque tu tá querendo falar de um tema sério, mas tu erra a mão, né? Tu errar a mão, porra, é que nem música, né? Às vezes o cara quer fazer uma música com um tema mais sério, mas aí ele quer botar o livro do Martin Luther King na música dele. Aí não dá. Aí a música fica pesada, né? Fica meio. Não tem, a pessoa não vai acordar um belo dia e cantar assim, morreu, Cico Preto, não sei o quê. Não. Não é. Não dá. Entendeu? E tem, pô, quando a gente fala de linguagem, tem várias formas de falar. Tem linguagem metafórica. Tem, sabe, tem várias formas de a gente falar as coisas. Tem, às vezes, cantores que caem nesse erro, né? De querer ser sério demais e de querer, sabe, enfeitar o pavão demais, às vezes, né? Até porque hoje, né, amigo, o público não tá mais, né? É totalmente diferente, né? E a galera que assistia à época dos festivais, né, que você vê lá os meninos, adolescentes, algumas crianças até cantando Roda Viva do Chico Buarque, são de uma geração que já foi, não existe mais, Sim. acabou. Acabou aquilo ali. Você não vai encontrar hoje uma criança de 10 anos, 11, cantando Roda Mundo, Roda Gigante, Roda Moinho, Roda Peão. Não vai. Eles nem sabem. Você pergunta para pré-adolescentes quem é Chico Buarque, eles não fazem a mínima ideia. Então a gente está vivendo numa outra era. E por isso mesmo, né, que a gente deve ter esse cuidado. Porque essa coisa de vamos promover movimentos indiscriminadamente
vamos viver balançando bandeira de todos os temas, vamos politizar tudo, né? As nossas relações, tudo, né? Isso, calma, calma, porque senão a gente se perde aí. A gente fica dando voltas e a gente não chega a lugar nenhum. A gente fica girando, a gente fica numa ciranda. A gente roda, 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 roda e ninguém consegue chegar a lugar nenhum, Vi uma manchete né? da Ana Maria, agora recente, que é de novo aquela história. Agora ela pediu desculpa, parece que porque ela usou, tava tendo uma discussão, e ela disse que aí a coisa ficou preta. Uhum. Aí ela pediu desculpa. Essa é uma outra questão também de comunicação que, sabe, Também. gente, será que essa é uma estratégia que gera resultados? Sabe, ficar. A gente sabe que tem palavras que têm uma carga histórica Sim, claro. ruim, Uhum. pejorativa. Sim, a gente sabe, isso existe. Isso não é, né? Ninguém aqui tô dizendo que. Não, todas as pessoas, pô, tu chamar um branco de branco é o mesmo peso de chamar um preto de preto. Não, não é. A gente sabe que não é. Agora, é a estratégia mais frutífera a gente ficar o tempo todo dizendo, ah, não, coisa ficou preta, não pode. Ou então, ah, não, tal palavra não pode, tudo não pode, sabe? Nada pode, aí todo mundo fica. E aí, Clarear, né? Quando você fala clarear, clarear. aí chega nos absurdos, né? Clarear e tal. E aí a gente, assim, aí vocês vão. Aquilo que a gente sempre fala, a gente já falou algumas vezes em alguns episódios. Gente, Aham. grande parte do nosso vocabulário da língua portuguesa foi construído originalmente num contexto escravocrata colonial. Se a gente for cavar esse buraco aí, vou ver a etimologia de cada palavra, onde, em que contexto que era usado há 300 anos atrás, há 200 anos atrás, tu vai achar que era no contexto racial. E aí? Tu vai querer, vai mudar, vamos fazer neologismo, vai ter que criar palavras para tudo agora. E aí? E aí qual é o resultado? Mesmo que isso fosse válido, mesmo que a gente fosse fazer, vamos dizer, vamos aqui botar uma hipótese, né? Vamos mudar todas as palavras que foram feitas. Muda aí 300 palavras no dicionário. Essas palavras estão proibidas, vamos criar outras. O racismo sumiu? Exatamente. Entendeu? É sobre É, isso, gente. a palavra, as pessoas têm que entender que é isso. Não é a palavra que cria a situação social. Não é eu parando de falar. Truculência. Não é. Aham. Não é eu parando de Aham. falar favelado que o Que a favelado deixa de truculência vai morrer. acabar. Que a truculência Aham. vai acabar, entendeu? Não é eu parando de falar preto que o racismo vai acabar, não é eu parando de falar, viado, não pode mais falar e tal, não sei o quê. E essa palavra tem um contexto de xingamento, entendeu? Mas se a gente parar de falar hoje, a homofobia some? Em um mês a homofobia? Não. Por quê? Porque não é a palavra é fruto do contexto social. E não o contrário, entendeu? Se a gente muda a palavra, por exemplo, não chama mais de preto, chama de afrodescendente. Teve um tempo que teve essa, né? Essa Sim. coisa, só se usava, só se usar o afrodescendente pra tudo. O racismo não some. E mais, ainda digo mais, com o tempo é capaz dessa nova palavra que tu criou adquirir aquela carga pejorativa. Que as pessoas, não pode mais falar aquela palavra, mas o racismo ainda tá na cabeça. Então ele vai dar um sentido pejorativo a outra palavra que antes não tinha. E pode ser que seja até mesmo essa palavra não. Então vai ficar isso, enxugando o gelo. Proibindo palavra, cria outra. Proibindo palavra, cria outra. Não ataca a fonte do problema, entendeu? E aí fica nisso. A coisa tá preta, não pode falar. Clarear, substitui. Clarear não pode. É escurecer. Aí parece que a gente tá num mundo distópico, que a gente vai ficar, né, mexendo na língua como se a língua fosse alterar o contexto social. E por mais que existe um debate, né, de que a língua tem um efeito
na nossa cabeça, O mas olha, racismo linguístico, né? é, tem esse debate, né, que a neurolinguística, né, de que a língua, ela é como se fosse um horizonte do teu cérebro. Pode até pode ser individualmente isso, mas socialmente, no coletivo, em termos práticos, na sociedade, não. Pode ser que uma mudança de uma palavra específica possa ter um resultado daqui a 30, 40 anos, mas a gente precisa de resultado para agora. Sabe? A gente não, daqui a 30, 40, 50 anos, quando as próximas gerações ficarem velhas, pô, é isso que os movimentos, que os influencers têm que gastar energia. Tudo bem que a gente tem que pensar a longo prazo, mas por coisas estruturais, né? Vamos atacar onde o problema, na origem do problema, e não na periferia, nas bordas do problema. Não, vamos atacar onde o problema surge. Né? Ah, feminicídio. Qual é o problema? O problema é a monogamia. É, É tudo culpa da monogamia. É a monogamia que fica nessa coisa de posse. Sério, será? como se os homens morressem, né, amigo? É, Proporcionalmente. sim. As mulheres estão matando os homens proporcionalmente, o tanto que os homens estão matando as mulheres? Não, então não é a monogamia. Porque se fosse a monogamia a causa, as mulheres iam estar esfaqueando. Ia ter milhões de Ritas, que nem na música do Thierry. Ô Rita, Uhum. volta desgramada, volta Rita que eu perdoo a facada. Ia ter milhões de Ritas aí, esfaqueando os caras, entendeu? Mas não tem, não tem. A gente não vê. Ou seja, o problema é machismo, o problema é posse do corpo da mulher. Mas não, vamos atacar a monogamia. E é isso, ficam nessa coisa É, de atacar, em vez de atacar o problema, não, atacar a borda, ataca não sei o quê. Vamos criar, sei lá, pronome neutro para incluir pessoas. Será que é o pronome neutro o problema? Para incluir pessoas? Né? uhum. E fora isso, de gastar energia com pautas assim que. Sabe? Essa coisa de policiar palavras, gente. Primeiro E que é essa impossível, você não questão vai de... policiar Isso. palavras. É impraticável isso, sabe? Porque daqui a pouco a gente vai ficar num estado, gente, que a gente vai ficar com medo até de falar em público, É, sim. né? A gente vai ficar com medo, amigo, de estar em público, falar alguma coisa e, sei lá, de repente você tá no lugar e você quer tirar uma dúvida sobre alguma coisa, né? Aí você fala para alguém, você poderia me esclarecer isso aqui? Pronto. De repente você não sabe quem é que está perto, É, né? é, E aí já vira um caos, e aí já entra a polícia no meio, tu tá sendo é, racista e tal, papapá, papapá. Gente, não pode ser assim, né? A gente tem, como o amigo acabou de falar, a gente tem que atacar o problema no centro. É no centro. E não ficar, sabe, na bordinha, porque essa bordinha é só para engajamento. é, Essa bordinha, né, onde atacam geralmente, né, nas redes sociais e tudo, essa bordinha é só para gerar os views e os views gerarem o dinheiro. É só sim. para isso. É só para isso. O Então, se exemplo da você não não. monogamia, né, amiga? O exemplo O da exemplo. da não monogamia. Eu É. ouvi um dia desse, né, que é uma pauta antissistêmica, anti... Como é? Antissistêmica, antipatriarcal, né, e tal, não sei o quê. Política, Será enfim. que é antissistêmica? Cadê, então, esse pessoal, esse movimento criticando o capitalismo forte aí? É porque a Quem são as galera se pessoas? coloca, muitos, né, amigo, como não monogâmicos políticos. É, né? Porque esse ponto eu nem discuto, porque toda a pauta vai ser política, então, né? Mas é só na teoria. É, não, é político, mas não é antissistêmico. Antissistêmico não dá pra dizer que é. Porque eu não vejo a galera criticando o capitalismo, por exemplo. Cadê a crítica ferrenha ao capitalismo? Antissistêmico, né? Cadê?
Cadê a crítica à propriedade privada? Se é antissistêmico, a gente vive num sistema capitalista, né? Cadê a disrupção, né? A coisa disruptiva desse movimento que se é tão antissistêmico assim? Quem são essas pessoas que estão defendendo isso? Elas vivem isso, essa disrupção toda, né? É porque, amigo, quando eu falei, né, a questão deles se colocarem como, não, eu sou não monogâmico, não monogâmica política e tal, eles falam de uma forma como se fosse uma coisa ali muito bem, sabe? É um movimento mesmo, é isso aqui, tá aqui a minha carteirinha do sindicato, aí tá aqui, olha, né? É porque é uma coisa tão posta de uma forma tão incisiva, né? Isso aqui acabou, ponto, né? Que tu fica assim, gente, e tu olha na prática não é, né? É uma coisa que não muda, né? O contexto social de ninguém. No máximo muda o teu contexto pessoal, no Sim. máximo, e só, né? Porque o que tu fazes da tua vida é um problema teu, entendeu? Eu acho que cada um se relaciona da forma que bem entender, da forma que acha melhor para si. E aí, quando você quer buscar uma validação, quando você vê, né, pessoas que não têm embasamento, gente, para falar coisas sobre isso e ficam aglutinando, querendo aglutinar, sabe? E aí promovem debates, tipo, lança a merdinha no ventilador, a merdinha se espalha, né? A merdinha se espalhou e aí a galera vai tretar lá nos comentários. Porque, não, eu acho isso, Em aí vem rede outro, social não, o debate é assim mesmo. não, porque ele falou isso, não, tu tá errado, porque isso aqui, não, tu tá falando merda, e sabe? Aí, sabe, a pessoa que promoveu esse caos todo tá lá rindo, né? Talvez nem seja aquilo que diz ser, É porque na talvez nem internet seja. você pode dizer qualquer coisa, tá? Você pode dizer que você é. Exatamente. Você pode, por exemplo, na internet tu pode dizer assim, não, porque eu não tenho ciúme de ninguém. E aí, quem é que vai dizer o contrário? Uhum, Ninguém vai dizer, porque ninguém tá na tua uhum. cabeça, né? Isso. E a internet, ela tem essa coisa também de fazer uma coisa que é, na realidade, pequena, ser inflada. Por exemplo, às vezes, por exemplo, eu e tu, Marcela, a gente vai montar um movimento aqui dos sei lá, do que. A gente vai montar um movimento aqui. As regatinhas pretas. Do movimento dos regata preta aqui. Pronto. E aí, a gente começa a postar, a gente fica barulhento. E todo mundo começa a retweetar a gente, por exemplo, ou compartilhar as coisas que a gente fala. E parece que o nosso. Por exemplo, se a gente tiver, sei lá, 20 mil. Não, 30 mil seguidores, vai lá. O que fica, a impressão, é que os 30 mil que seguem a gente são praticantes do regatismo preto. É. Entendeu? E Uhum. o tanto de. E aí a gente fica. Isso, aí vira um movimento. Tem 30 mil pessoas que são regatistas pretas. A internet tem esse poder de inflar. E na verdade é só eu e tu. O resto que tá ali é gente que gosta de ouvir a gente falar, talvez, gosta das reflexões, talvez, e sabe? Mas não é. Internet, é isso que. Entendeu? As pessoas têm que entender que internet não é representativo de nada. É que nem Uhum. história de eleição. Ah, mas como que pode? Fulano foi eleito, mas ele tem só tantos seguidores no Instagram. Rede social não é parâmetro pra nada. Isso pra não falar um palavrão aqui, pra P nenhuma, entendeu? PN. Internet não é parâmetro pra nada. Primeiro que nem todo mundo tem internet o tempo todo pra ficar seguindo fulano, beltrano e tal, não sei o quê. Segundo, que a internet não cobra CPF pra gente fazer qualquer coisa. Então, tu pode fazer 5 perfis, 5 e-mails e ficar inflando números aí. Que mais tem.
entendeu? Então as pessoas elas têm que cair no mundo real, sabe? Olha, e o que falta hoje é isso, eu acho também. Realidade, assim, as pessoas, sabe, querem ficar porque as curtidas, porque não sei o quê, porque o Twitter é a rede menos usada no Brasil. E parece que é a mais. Por quê? Porque é a mais barulhenta. Porque é onde as pessoas se matam, discutindo. Porque é a rede que tem os trend topics. E aí todo mundo tá lá ver. Porque é a rede onde estão os influencers, estão as celebridades, estão os jornalistas, estão os políticos. Ou seja, todo mundo que é relevante socialmente, a gente gostando ou não, tá lá. E tá falando, e tá não sei o quê. E aí isso faz com que a rede pareça que, meu Deus, representa, super representa. E não representa nada. Porque a maioria dos brasileiros não tem Twitter. Então, olha só como a coisa distorce, a coisa fica distorcida, que se a gente não se atentar, a gente cai, a gente vai, Sim, né? totalmente. Então, são essas coisas que a gente precisa, né, ter o cuidado, né, amigo? Porque Sim, senão tem pessoas que colocam perfis, como o amigo falou, né? Deu exemplo aqui, vamos formar aqui o movimento dos regatas pretas, né? E aí gera aquele burburinho, gera o engajamento, a gente começa a abordar aqui, porque regata preta tem que ser usada todo dia. Tem que ser usada todo dia, porque isso aí é uma coisa que não pode ser mudada, porque a partir do momento que você deixa de usar, coisas estranhas vão começar a acontecer na sua vida. Você já reparou que tal coisa acontece quando você não está usando regata preta? E aí você vai fazendo um movimento maluco, sem nenhum tipo de fundamento. As pessoas vão disseminando isso, né? A coisa não tem fundamentação teórica, não tem pesquisa, não tem dados estatísticos, não tem nada, mas aí você tá lá disseminando aquilo e a galera tá mandando para mais gente, o movimento vai crescendo e aí você começa a balançar, né, a bandeira e aí fica uma maluquice. Aí você começa de repente a se ver discutindo com uma outra pessoa e dizer: olha, tu tá sabendo que se tu não usares a regata preta todos os dias da semana, coisas estranhas começam a acontecer contigo? Aí a pessoa fica: não, cara, pelo amor de Deus, isso daí não tem nada a ver. Quem foi que te falou isso? Não, tá lá naquele perfil, tem 100 mil pessoas inscritas lá. Tá todo mundo comentando isso. várias Eu pessoas tô comentaram o que aconteceu com elas. Isso, né? Várias pessoas, tá lá a prova. E aí a pessoa mais lúcida, não, cara, isso não tem nada a ver. Eu tô aqui, olha, tô de regata laranja. E tô aqui, tô bem, tô tranquilo, tô tranquila. E aí? Não, mas tu tens que entrar nesse movimento, é melhor tu vires pra cá, porque sai dessa enquanto é tempo, porque no futuro, né, por mais que hoje tu não entres, mas no futuro tu vais entrar. Porque ainda rola isso também, amigo. Ah, sim. Hoje ainda rola isso. Porque tu não Hoje, tá pronto ainda, tá? Tu não tá isso, pronto, mas eventualmente, isso, sabe? Todo mundo. exatamente. É. Falsas impressões. Por exemplo, a falsa impressão de que hoje todo mundo na comunidade LGBT, que é. Comunidade gay, vai. Não vou incluir É, o resto, não. Só a comunidade gay. Tem OnlyFans. Tem OnlyFans. Agora teve uma polêmica recente sobre isso, né? No cara que foi demitido, porque talvez tivesse um OnlyFans, aí demitiram ele. E aí os comentários, tinha gente falando assim, né? Comentários em inglês até. E aí tinha gente falando, mas em pleno 2024, todo mundo tem OnlyFans. Como assim, todo mundo? Quem? Calma, alto lá. Todo mundo tem, sabe? E isso são falsas impressões que se criam na internet. exatamente. Impressões de bolhas. Porque assim, então, isso, né, é uma coisa de bolha também real. Essa bolha real de você só conhecer de fato pessoas que são desse meio.
que tem. Mas a bolha virtual, nesse caso, é maior ainda, né? Porque a bolha virtual, tu vai ver, por exemplo, se tu segue muita gente, tu vai ter milhares de pessoas que tem. E aí vai ser uma realidade pra ti. Mas não representa a realidade total, sabe? Realidade total é se a gente fizesse um censo e lá viesse no censo, tem OnlyFans? Não tem. Aí tu ia poder dizer. Mas baseado nos teus seguidores do Twitter, tu não. Não, mas é uma falsa impressão que se cria. Né? Parece que é uma coisa inflada, é muita gente, meu Deus. Todo mundo tem. Todo mundo... E isso tem muito acontecido, e até em movimentos sociais, assim. Movimentos sociais que às vezes causas políticas que não tem tanta gente assim, mas que parece que é representativo pra caramba. Por quê? Porque se fala muito. Aquela história. Pode ser só eu e tu, os camisetistas sociais. Né? O camisetismo. Pode ser só nós dois. Mas, se a gente conseguir acessar um meio, a coisa infla. Por exemplo, se um autor de uma novela aí resolve botar um personagem que é camisetista. Mas no dia seguinte ia estar todo mundo discutindo o camisetismo social. Isso ia fazer com que todo mundo fosse camisetismo, ou com que o camisetismo virasse realmente um movimento grande, amplo. Não. Mas a discussão ia estar na cabeça das pessoas. E hoje em dia, como todos os movimentos, eles trabalham com esse campo desse imaginário virtual aí, o fato de estar todo mundo falando sobre já é o suficiente. Né? Por quê? Porque as pessoas não vão investigar o fato, o real. Por exemplo, as pessoas não vão fazer um censo ou uma pesquisa com uma amostragem séria para querer dizer estimar pelo menos, né? Quanto por cento tem de camisetista? Não vão. E aí o que fica é a discussão da internet, a discussão da televisão e não sei o quê. E se o discurso geral for que tem muito camisetismo, que o camisetismo é importante, sim, pronto. Aí cria-se um ambiente onde, se você não apoiar o camisetismo, tu é camisetofóbico, né? Tô sabendo de ti. Tô sabendo de ti que tu é camisetofóbico, tu não apoia o camisetismo. Aí a pessoa, mas eu nem sei o que é. Não, mas tu não apoia. Mas me explica. Olha que explicação, seu camisetofóbico. Então fica nisso, entendeu? Uhum. Fica nisso. As coisas, a gente tá vivendo um momento que as coisas não precisam ser reais. Isso, e são essas pautas paralelas que colocam, às vezes, em xeque as outras. Sim, com certeza. Porque aí fica todo mundo perdido. Sim. Né? Porque vai se criando rótulos e rótulos e rótulos e rótulos. E aí o que acontece? Como o amigo falou, generaliza todo mundo. Por uma coisa. Por uma coisa só. Né? Então, por exemplo, quando você pega, por exemplo, como o amigo colocou, LGBT, né? E aí você vê, sei lá, um LGBT que seja não monogâmico. Pronto, sacanagem. Outro louco. Todos são adeptos de orgias, de promiscuidade, tá todo mundo ali, né? Tá vendo? É por isso, olha. E tudo bem quem é, tá? Tudo bem quem é. Tudo bem quem faz orgia, tudo bem quem fica. Tudo bem, não tem problema nenhum. Não é um papo moralizante. Não é moralizante, não. Tudo bem quem é, tudo bem quem faz. Mas o que a gente tá falando é que essa falta de um conhecimento profundo das coisas leva a uma generalização que acaba, né, colocando em xeque todo o movimento. Porque não pensem vocês que, por exemplo, usando a metáfora do camisetismo, né? Não pensem vocês que pelo debate tá posto e que tá na cabeça das pessoas o camisetismo como uma coisa que existe, que isso cola em todo mundo. Não cola. Não cola. E aí os movimentos antagônicos se movimentam. Por quê? Porque o camisetismo, por exemplo, é uma coisa, uma letrinha inserida
num campo, sei lá, digamos que o camisetismo é progressista, por exemplo, né? O camisetismo é progressista, sei lá. Não, o camisetismo é um movimento fashionista, pronto, é isso. Movimento fashionista. Acho que é mais contextualizado, né? Melhor. Digamos que o camisetismo é fashionista. Quem é os antifashionistas? Gente que não, eu gosto de usar crocs com boca de sino, sei lá. Os antifashionistas, Porra. por exemplo, entendeu? Eu gosto de usar crocs entendeu? Vamos lá. Os antifashionistas vão dizer, eles vão se orientar, eles vão dizer assim, opa, esse negócio de camisetismo aí não faz muito sentido e parece que não é isso tudo que eles estão falando, não. Mas na hora de atacar, eles não vão atacar só o camisetismo. Eles vão atacar o fashionismo como um todo. Entendeu? Então é essa metáfora e, como diria o grande homem, quem puder, entenda. Em verdade vos digo que quem puder, entenda. Como diria o Cristo, né? Mas é isso, gente. Quando esses movimentos assim surgem, eles podem acarretar realmente movimentos contrários e forças grandes e bem articuladas de grupos antagônicos, de grupos contrários. Então, o efeito prático pode ser até um revés, que pode inclusive ocasionar, né, retrocessos em causas já ganhas. E aí depende do quê? Da batalha comunicacional. E essa é a batalha, assim, que define muitas das coisas. É a batalha comunicacional. É como falar, é como saber dialogar com os públicos, entendeu? Por que por exemplo, a gente teve agora, né, nos últimos anos, o bolsonarismo surgiu e cresceu? Porque soube dialogar com públicos, com camadas mais baixas da sociedade, né? Soube falar numa linguagem que o dado pode estar errado. Pode estar falando a maior baboseira possível. Mas se o cara for numa linguagem que entenda e que dialogue com alguma coisa que ele sinta, opa! Tu ganhou. Uhum. Enquanto isso, do outro lado, vem um cara que ele vem cheio de dado, mas falando, sabe, de um jeito todo acadêmico, todo pomposo, todo não sei o quê, que, né, e ele não tá errado de todo porque as situações elas são complexas, né? Um lado ele tá conseguindo porque ele tá simplificando e distorcendo. Mas o outro também não quer se desfazer de todo aquele academicismo. E aí o que ele pede? Perde a batalha comunicacional. Ele tá certo, pode até estar certo. Mas se ele não soubesse comunicar, perde. E aí são os dois pontos chaves que do debate que a gente está colocando, é isso, né? O primeiro da comunicação, de como falar, né? E do que falar também, né? Que é importante. Não adianta tu tá falando o certo de uma maneira errada, e não adianta também tu tá falando, né? É perigoso também quando as pessoas falam de uma maneira certa ou errado também. E o errado nesse ponto que a gente tá falando é no quesito da verdade, né? O que não é verdade, o que não condiz com a realidade, né? Não o camisetismo, porque o camisetismo tá certo. Em breve, gente, a gente vai formar esse movimento. Ai. Eu amei. Eu adorei o camisetista, eu já sou camisetista. Não, e pior que eu sou camisetista mesmo, eu adoro. Se eu pudesse ter umas 10 camisetas brancas, regata preta, não, olha, eu já tô traindo, não. Regata olha, preta. tá traindo o movimento. Poxa. Ato falho, olha só. Né? Se eu pudesse, eu tinha umas 10 dessas, assim. Né? E olha como a gente constrói fácil. Nossa, construir argumento é muito fácil, gente. Pra quem tá acostumado com essas coisas, é muito fácil. Por quê? Porque eu posso dizer, olha aqui, ó, porque a regata preta, Marcelo,
a regata preta ela faz parte da minha identidade, entendeu? Então, quando eu tô de camiseta preta, é que eu tô completo como pessoa, entendeu? Quando eu não tô de camiseta preta, eu não sou eu. Eu sou o outro Eric. Entendeu? E aí, olha só como uma coisa, sabe? É fácil. Construir discurso é fácil. Entendeu? É muito fácil. Ai, gente, olha, esse menino é demais. Então, o regatismo está lançado. Se vocês também, olha só, aqui de regatinha preta. Pronto, gente. Vamos formar agora aqui o regatismo. O Regatismo preto. regatismo preto, que é para todo mundo ficar esperto, entendeu? Tá atento com os discursos, a forma que se diz, porque, né, linguagem é importante, sim, mas é todo um contexto que importa. Não é só um termo, não é cancelando o termo que a gente chega onde a gente quer, onde a gente precisa chegar com os movimentos sociais, né? Os movimentos sociais, eles são importantes, sim. As causas são importantes, sim. Mas a gente precisa falar da maneira correta, falar coisas corretas também, para que a gente possa, sim, estar combatendo feminicídio, estar combatendo LGBTfobia, né? Tá combatendo racismo e todas as outras injustiças sociais, mas não é de qualquer jeito que a coisa vai. Uhum. Né? Acho que é É. por aí que a gente. É essa a mensagem que fica. E para finalizar, a gente precisa colocar em prática aquela teoria. Quem estuda comunicação tá ligado aí, de repente, você que estuda comunicação tá ouvindo aqui o podcast, tá ligado na teoria hipodérmica que o Lasswell ele falava, né? Que os fundamentos para se estabelecer uma comunicação, né, primorosa era você saber quem diz o que, para quem, com que efeito, né? Então, quando você preenchia, né, esses itens, você já podia dizer que a comunicação tinha sido estabelecida com sucesso, de acordo com esse teórico, né? Então, eu acho que é isso que fica, né? A gente tem que perceber essa movimentação, preencher de forma adequada esses itens, né, que o Lasswell deixou, né, para poder agir de uma forma adequada, para que algo possa ser feito efetivamente, né, que saia desse campo virtualizado que, no geral, né, em 60, 70% das vezes não leva ninguém a nada, na maioria das vezes, né, para que a gente veja esse movimento no mundo real, ativo, proporcionando mudanças. Então eu acho que é isso que fica, gente, Sim. desse bate-papo de hoje, né, que foi maravilhoso. E aí em breve você vai ver o regatismo preto circulando por aí. Tá circulando muito de regata preta, entendeu? Quando você vê um monte de gente andando de regata preta, você já se liga aí. Se ligue, Né? olha, é um regatista. É o regatista. É um regatista. Eu um amei isso. Ai, gente. Lembrando a você que queira contribuir com a gente, aponta a câmera do seu celular para o QR que fica aparecendo aqui em cima. E você fica à vontade para você fazer a doação de quanto você puder. Você que está aí no Spotify, a chave ela fica fixada na descrição e rola aí durante a vinheta do intervalo. E engajem, gente. Mandem para frente. Você que está no Spotify, você compartilha nas suas redes, no Zap, no Face, no Insta. Você manda o link para a galera. Você que está no Spotify, né? Porque eu sei que tem pessoas que só ouvem,
não assistem. Então você que só escuta, você faz aí a sua parte, manda pra galera, manda pra frente, manda nas suas redes sociais, no Zap, no Insta, no Face, no Twitter, manda, gente, manda pra frente. Isso é Mas muito tenta importante. seguir lá no YouTube e no Agora TikTok também. segue, Olha o que você segue. perde, olha, você perde várias coisas aqui, ó. Você perde muita coisa, gente, é muito Aí conteúdo. você, se você quiser conferir, você que tá ouvindo, aí você vai ter que vir, porque eu não vou fazer esse áudio de descrição, meu amigo. É, Não farei. Não farei. Se você quiser saber, né, o que o Eric está fazendo na tela, você corre, né, no YouTube e dá o confere, né? Então isso é muito importante, gente. E vai lá no Tique também. Você que está no Spotify, você vê o arroba do Tique fixado lá na descrição do episódio. Então, vai lá também, dá esse confere, né? Para você que só ouve, nunca vê, você vai lá no Tique que você vê uns compactos bem interessantes daquilo que a gente fala por aqui, tá bom? E você que tá no YouTube, é a mesma coisa, gente. Tem o arroba do Tique que fica aparecendo aí na tela, bem aqui embaixo, e aí você acessa lá para você ver, né, um resumão de tudo. E fiquem à vontade para fazer a parte de vocês, que é o engajamento, que isso é fundamental aqui para gente, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo de hoje. Eu amei, tá? eu também, Já, já tô aqui no regatismo, um amigo também. né? Vamos levar para a vida isso, Ser regatista até o fim, até o fim, até o né? fim. Velhinho Então, de regata ali, olha. que regatinha preta. Regatinha preta aqui. Então é isso, gente. Esse foi mais um bate-papo aqui do Pode Falar, que traz umas conversas loucas, porém lúcidas, viu? Apesar da contradição, é isso mesmo. A loucura é Sim, lúcida aqui. a loucura é lúcida. Sempre, 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 sempre. Então é isso, galera. Se hidratem, se cuidem e até a próxima sexta-feira em mais um episódio do Pode Pode Falar. falar. Até lá, gente. De regatinha preta. Regatinha, até a próxima. Pode falar.